Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós falaremos de limitações e virtudes. Nós distinguiremos o que é uma limitação, o que é um defeito, qual deles nós temos maior responsabilidade, qual daqueles que a gente tem menos responsabilidade. Então, desde já, te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal e vamos em frente. Então, para nós iniciarmos esse vídeo, a gente tem lá limitações e virtudes. A gente pode entender que a escassez, né, aprendendo com Aristóteles, a escassez é uma coisa e o excesso também. E a virtude está bem no meio termo da coisa. Né? Claro que a caridade ela não reconhece a escassez, né? A verdadeira caridade. Quanto mais nós a temos, melhor. Mas vamos entender um pouquinho mais nesse capítulo que a gente medita hoje, está bem? Então, todos nós temos limitações. Não há uma pessoa que tem menos limitações ou que não as tenham. Todas as pessoas têm. E é natural que nós não nos agrademos de falar delas, de aceitar delas. Então, seja limitações físicas, intelectuais, de aptidão, de graça, de jeito. Nem todos são tão populares, nem todos são tão inteligentes, nem todos são tão simpáticos, por mais que se esforcem, ou comunicativos, etc. Né? Então, sim, a limitação tem a ver com a virtude, como eu falei. Nosso autor fala, tem muito. Primeiro, porque nós confundimos facilmente com defeitos. Dos defeitos, nós somos responsáveis, uma vez que nós temos ciência deles. Das limitações, não. Então, essa é uma diferença básica que a gente vai começar a entender. Por isso, deveríamos corrigir os defeitos e aceitar humildemente as limitações que não podemos eliminar. Então, de um lado, defeitos e limitações. Limitações, nós não somos responsáveis, enquanto que pelos defeitos, sim. Corrigimos os defeitos, que nós temos controle, e aceitamos humildemente as limitações, porque não temos controle. As limitações, elas nos humilham, porque a gente não tem controle e as coisas são como são. Então, a partir desse ponto, há um crescimento da virtude da humildade que parte da aceitação. Só vai conviver bem com as suas limitações aquele que as aceitar serenamente, como parte da sua vida, com a qual tem que contar. Ou seja, a minha vida é assim, as coisas são assim, a limitação que eu tenho é assim e pronto. A vida continua, eu não consigo dar um restart nela, fazer alguma coisa diferente. Enfim, as coisas são assim. Então, do ponto cristão, da perspectiva cristã, cabe a nós até mesmo a gratidão para com Deus e seguirmos nele nessa confiança. Ao mesmo tempo que ser humilde não é também mirar no oposto de sermos vitimistas, pessimistas, pessoas que têm um complexo de inferioridade. Então, por exemplo, complexo de ser gordo, de ser baixo, de ser aleijado, de ser gago, de ser antipático, de ser feio. Então, a humildade é a verdade aceita com objetividade e fé, e também com certa esperança, né? Eu posso mencionar por mim mesmo que por muito tempo eu tive um problema de gagueira, mas que nunca foi paralisante, apenas tinha vergonha, tinha dificuldade para aceitar. Como a gente vai aceitando com o tempo e exercitando, as coisas vão melhorando, né? Então, isso traz muito regozijo, muita alegria para nós. Essa virtude, a humildade, diz ao coração: Deus o ama. Deus sabe que você é assim, que não tem todas as qualidades e capacidades que talvez desejaria possuir. Mas Ele lhe deu, se você souber enxergar, multidão de bens e potencialidades, que pode fazer da sua vida uma realização fantástica. Então aí também tem uma questão de perspectiva, de olhares. Por mais que tenhamos defeitos, limitações, também temos pontos positivos nos quais nós somos convidados a dar a ênfase a cada dia.
porque todos nós somos convidados por Deus, pela vida, pela nossa natureza, a nos realizarmos em todos os sentidos. Talvez nós digamos, será? Comece a dar graça a Deus por tudo que lhe deu de bom, e os olhos do coração se lhe abrirão. Seja os bens materiais que temos, seja os nossos dons, as nossas capacidades físicas, não somente de porte atlético, mas nossos talentos, principalmente nossos talentos. A partir dessa aceitação, nós vamos para um segundo passo, para um segundo degrau. Nós temos aqui o propósito de seguir aquela máxima, eu acho que faz sentido em muitos casos de psicoterapia, mas principalmente desse conteúdo que eu venho abordando. Que Santo Agostinho ele fala do conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, é um propósito, é um movimento de vida que é dinâmico. Né? O movimento em si é dinâmico, ele nunca pode ser estático. Então, por exemplo, a gente mira naquilo que é possível superar. Então, há limitações superáveis, como eu falava para vocês da gagueira, a partir de exercício, de exposição social, de esforço, de mortificações. Então, nós conseguimos melhorar isso. Assim como a obesidade, uma timidez. No meu caso, a timidez andou muito tempo com a gagueira. E a gente vai vendo que, como a gente vai atacando uma, a gente também tem uma repercussão, uma influência direta ou indireta na outra. Então, isso é muito interessante. Outras, como sabem, não podem ser eliminadas. Daí envolve, sim, uma aceitação mais radical ainda. Tem que ser enfrentadas e dar a volta por cima, evitando entregar os pontos por causa delas. Isso só pode ser feito praticando as virtudes. Então, as virtudes, elas estão, sim, em se superar, em ter mais coragem, em ter mais fortaleza, mas também quando não é possível superar, dar a volta por cima, nesse sentido, é resignar-se com paciência aquilo que não conseguimos ter o controle, né? Então vejamos com atenção a história de Helen Keller. Ela é nascida no Alabama em 1880, isso é o século XIX. Ficou totalmente cega e surda em decorrência de uma doença manifestada aos 19 meses de idade. Ou seja, ela tinha ali cerca de 1 ano e 7 meses. A genialidade da educadora Anne Sullivan conseguiu o milagre de que Ellen falasse inglês, francês, latim e alemão. Olha que a moça, a Ellen, era cega e surda. Assim, Ellen chegou a obter o título de bacharel em filosofia e se tornasse uma célebre escritora e conferencista internacional, dedicada a um trabalho infatigável em favor dos portadores de deficiência. No Brasil, foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul e morreu aos 87 anos. Então, olha só como que a sua mentora, a sua tutora, aí, a Anne Sullivan, ela soube contornar as dificuldades. Assim como um rio que não conhece obstáculos, né? Apenas quando a gente tem ali uma hidrelétrica que oferece uma resistência a esse movimento, a essa força, mas a tendência natural, o movimento natural de um rio é que ele vá buscando as curvas, né? Vá buscando saídas, alternativas. Então, essa Anne Sullivan não deixou totalmente resignada a Helen Keller. Então, se você tem esse complexo de limitação, guarde essas frases de Helen Keller. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Segunda frase dela. A felicidade não é alcançada por meio de gratificação pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. A felicidade não é alcançada por meio de gratificação pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Então a gente vai ver mais adiante sobre a constância, né, essa perseverança nas coisas. Mas se você quiser, pausa esse vídeo, anota essas frases, reflete. Que virtudes que a gente pode pensar nesse caso, então, da Helen Keller? Então, a coragem,
a magnanimidade, a grandeza de alma, né, de buscar coisas grandes, a tenacidade, o esforço, o sacrifício, o espírito de serviço, a solidariedade e a esperança. Nós podemos pensar também no caso de São João Maria Vianney, que foi um grande sacerdote francês, que tinha dificuldades para concluir seus estudos eclesiásticos. Então ele teve lá um tutor, um outro pároco, chamado também de Belley, que com muito custo ajudou ao santo conquistar ali os estudos, né? Também pela experiência dele de chegar numa aldeia que era Ars, ele viu que o povo não se convertia, o pessoal não ia à igreja, não vivia uma vida cristã verdadeiramente. Então, depois de um tempo, devido à sua intensa oração e penitência, ao esforço no estudo, à sua dedicação heróica no atendimento de todos, alcançou de Deus que o povo de Ars se tornasse católico fervoroso. Olha isso. Então também foi um homem que não reconheceu a sua fragilidade como um muro, alguma coisa que lhe paralisou imediatamente. Imagine se João Maria Vianney tivesse dito, né? Coitado de mim, sou um pobre homem, ignorante, incapaz, não sou brilhante, não sou doutor, não sou isso, não sou aquilo. É o que a Brené Brown fala da cultura da escassez, né? Eu não sou bom o bastante. Mas mesmo assim, ele não abandonou o barco, ele não se deixou tomar pela desesperança. Ele teve fé, ele teve amor, teve a constância, teve a fortaleza, o zelo, uma caridade muito grande pela sua missão. Teve virtudes humanas que foram amparadas e aperfeiçoadas mediante a graça. Então nós temos que superar as barreiras, temos que superar aquilo que for possível, né? E muitas vezes esse possível, para nós, ele é subestimado. Então, na melhor das hipóteses, tentar superar sempre. Ter fé nas pequenas possibilidades. Então nós temos aqui a história de dois autores, temos dois exemplos. O monge agostiniano alemão Gregor Johannes Mendel, que é o pai da genética, né? Aquele famoso pai da genética. Ele era um biólogo apaixonado pela pesquisa e não conseguiu trabalhar na Universidade Alemã. Ele pensou em desistir, mas não o fez, graças a Deus. Pacientemente, alegremente e discretamente, escolheu um cantinho no jardim do Mosteiro Agostiniano de Brunn e lá começou a fazer as suas experiências com ervilhas. Olha só, dessas experiências, que duraram anos, nasceram as famosas leis de Mendel, origem e referência obrigatória de toda a ciência genética. Então olha só, quem diz aí que fé e razão não se compatibilizam, né, está totalmente equivocado, porque foi aí um sacerdote, um monge agostiniano alemão, que até hoje marca sua presença entre a genética, né, o estudo da genética. Então, quando lamentamos de maneira estéril as nossas limitações, talvez esqueçamos que sempre temos uma horta de Mendel descuidada, deixada às urtigas. Então nós lembramos que só o idealismo e as virtudes da responsabilidade, da laboriosidade, da persistência, da luta esforçada a farão florescer e dar fruto. Ou seja, se a gente não se coloca em movimento, a gente não alcança as coisas, com certeza. Outro exemplo também de um sacerdote, de um santo, São João da Cruz, um sacerdote espanhol que foi perseguido pelos seus pares, né, pelos seus monges, pelos seus colegas. Então ele suportava o frio, o calor, né, ele foi preso, ele ficou num... Agora me foge a memória, mas era num cubículo muito pequeno, né, então ele ficou ali por meses, meses, um tempo muito
desgastante, muito penoso. Mas foi justamente nesse tempo, nesse cubículo, que ele alcançou um grau indescritível de união com Deus. Estava somente ele e Deus ali. Então ele compôs o hino da noite escura, da alma e o cântico espiritual. Obras que são consideradas até hoje um dos maiores feitos da mística cristã. Né? Então ele escreveu muitos poemas, ele também tinha uma veia muito artística, São João da Cruz. Então depois ele, inclusive desse ponto de perseguição, a gente pode ver o quanto que ele chamava de benfeitores aqueles que lhe tinham feito mal, né? Porque ele soube extrair desse mal um grande bem. Então olha só como que isso é coisa de gente virtuosa, né? Então percebamos que um cristão pode ver todas as virtudes humanas, tornar-se um santo e irradiar mais bem no mundo do que os personagens que ganham mais destaques nas páginas dos jornais. Então, um cristão virtuoso, uma pessoa que é virtuosa, se ela vive aquilo que ela tem, que ela é chamada a ser, com certeza ela é muito mais realizada, né? Ela tem muito mais destaque e mérito do que as pessoas que a gente vê no jornal e admiramos, e muitas vezes isso realmente as pessoas falham ainda nas virtudes, né? Ainda não é tudo aquilo que imaginamos, né? Bom, um último ponto que a gente pode ver, né? A gente viu que há coisas que são passíveis de serem superadas, quanto que há outras, na verdade, não, né? O autor, o Francisco Fausto, o padre Francisco Fausto, ele nos propõe o seguinte: um sentido vocacional das limitações. O que ele diz? Comete um erro terrível aqueles que, por sofrer uma limitação mais séria, julgam que sua vida não tem valor e caem no que São José Maria chamava a mística do Oxalá. Oxalá eu fosse aquilo, oxalá as condições estivessem melhor do que estas. Enfim, perdem-se na amargura de imaginar o que poderiam ter feito. E se não tivesse aquela desgraça? Oxalá não fosse doente. Oxalá não tivesse força para trabalhar como fulano. Oxalá tivesse essa incapacidade para o estudo. Com essas nostalgias, com esse mundo interior de inveja e lamentos, perdem as virtudes, porque não as praticam, e perdem a vida. Olha que profundo isso. Com essas nostalgias, com esse mundo interior de inveja tão autorreferente, tão autocentrado e lamentos, perdem as virtudes porque não as praticam e perdem a vida. No entanto, continua o nosso autor, é somente na vida real que podemos descobrir a vontade de Deus e, portanto, a nossa vocação cristã para a santidade em cada momento. Então ele menciona que, mais uma vez, São José Maria Escrivá, quando tratava com os doentes graves, ele falava que aquela enfermidade era importante porque a pessoa se santificava, né? Ela tinha todo um mérito espiritual, um chamado, não que queremos que todos estejam doentes, mas tinha ali um propósito mais sublime, mais transcendente. Então, São José Maria Escrivá ajudava esses enfermos a ver que o Senhor contava muito com eles, com este tesouro, como uma poderosa fonte de energia espiritual para o bem da Igreja e do mundo. Só pelo fato de aceitarem e oferecerem a Deus com amor o seu sofrimento, a sua união com Cristo na cruz. Também tem um outro caso que o próprio São José Maria contava, em junho de 1974, que a circunstância de se estar doente não limita as possibilidades de ser santo e de fazer apostolado. As pessoas falavam, Padre, eu estou doente, por isso mesmo. Os doentes são filhos de Deus amadíssimos, têm mais ocasiões que ninguém de oferecer ao Senhor mil coisas de sorrir. E guardava a seguir os anos em que sofreu de uma diabetes grave. Referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, ele falava: Conheci um pobre homem,
um pecador que durante 10 anos esteve diabético, muito doente. Podia morrer em um momento para o outro. Quando sorria, e sorria quase sempre, custava-lhe muito. Mas é preciso sorrir e preciso tornar a vida amável aos outros. Só com isso você atrai as almas. O sorriso, a paciência, a resignação naquele momento de sofrimento, de dor. Só com isso ele seria atraente para as pessoas, né? Atraente em sua missão, em seu apostolado. Então, a fé deste homem, desse santo, o seu espírito de oração constante, a sua doação incansável, o seu esquecimento próprio, mesmo quando estava exausto, a vibração com que falava de Deus, o carinho com que sempre nos acolhia, diz o autor. A solicitude por todos e cada um éramos mais de 100. Tudo isso ungido por um sorriso sereno, arrastava-nos para Deus e para o desejo ardente de dar a vida para servir a Igreja e as almas. Estas eram as virtudes de um santo limitado. Limitações? Não, definições. Exatamente como os limites de um terreno definem o que se pode fazer nele. E mesmo que seja pequeno, lá se pode erguer um monumento genial de arquitetura ou um jardim de beleza única que imortalize o Criador. Olha só que interessante, nós temos as limitações como definições. Eu não posso fazer nada além disso. Então, nós temos aqui como se fosse, o livro tem as suas limitações, né? Que são óbvias, são claras para quem vê. Mas nós também temos limitações humanas que muitas vezes são imperceptíveis, ou até mesmo nós não nos conhecemos, ou se conhecemos, percebemos as limitações, né? Mas aquilo que for superável, que superemos, né? Que esse vídeo de hoje possa fazê-lo ter, ou fazê-la ter muita esperança nos seus defeitos, nas suas limitações, a entender que a gente pode sim se realizar, a gente pode ser muita coisa ainda e ser grandes pessoas que amem, que sirvam aqueles que estão à nossa volta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço para você aí compartilhar esse conteúdo, a comentar aqui embaixo o que você achou e a se inscrever no canal, tá bem? Então até a próxima, até mais.